Na matéria de língua portuguesa de hoje, nós vamos ver a poesia no modernismo. A paródia foi uma das formas utilizadas pelos autores modernistas para mostrar o contraste de seu estilo com o dos autores do passado. Para ilustrar as mudanças que queriam, os poetas modernistas escreveram paródias de poemas famosos. Então, nós já vimos numa lição anterior, né, a paródia. A seguir, Canção do Exílio é um poema romântico de Gonçalves Dias, que foi escrito em 1843. E Canto de Regresso à Pátria é um poema do poeta modernista Oswald de Andrade, que foi escrito em 1925. Para facilitar a comparação entre os dois, foram colocados lado a lado. Observe que, neste caso, o contraste já aparece nos nomes dos poemas, pois exílio é justamente o contrário de regresso à pátria. Então, exílio é quando a pessoa fica longe da sua pátria, ela é colocada para fora do seu país. Trecho de Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então, vamos ler, vamos comparar. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossas flores têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, aqui o autor, ele fez essa poesia, né, mostrando a saudade que ele tinha aqui do Brasil, né, estando exilado. Agora vamos ver a outra. Canto de Regresso à Pátria de Oswald de Andrade. Olha a diferença. Aqui é exílio, aqui é regresso, é o retorno, né? Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Atividades. Leia inicialmente o trecho de Canção do Exílio de Gonçalves Dias e circule as palavras que você não conhece. Então, aqui na 2 é para falar o significado. Então, vocês circulem aí, né? A professora imaginou que poderia ser que vocês não conhecessem a palavra gorjeiam, várzeas, cismar, palmares, tá bom? Mas se vocês não souberem de alguma outra, vocês podem circular aí. Então, quando fala que gorjeiam, né, é o som que as aves fazem, tá? Aqui, várzeas, né? Várzeas são planícies. Planície, aquele solo plano, tá? Onde tem flores. E cismar é o mesmo que preocupar-se. Preocupar-se, desconfiar-se, tá bom? E palmares, tá? É uma região no norte do Brasil, onde tem uma vegetação cheia de palmeiras, tá bom? Então, é uma vegetação típica do norte, tá? Continuando. 3. Agora leia o conto de Regresso à Pátria de Oswald de Andrade e circule as palavras que você não conhece. Então, já fizemos também, né? 4. No início dos poemas, os dois autores utilizam o verbo gorjear, que, em geral, é utilizado para se referir ao cantar dos pássaros. Letra A. Quem gorjeia no poema de Gonçalves Dias, né? Então, acabamos de ver lá no significado. As aves. Quem gorjeia? As aves. As aves.
B. Quem gorjeia no poema de Oswald de Andrade? Aqui no Oswald de Andrade, ele usa o gorjeia também, olha. Vocês repararam? Onde gorjeia. Quem gorjeia aqui no poema dele? O mar. Então, resposta, o mar. Questão 5. Comparando os dois poemas, o que tem mais na terra do poema de Gonçalves Dias? Então, olha lá, minha terra tem mais estrelas, mais flores, mais vidas, mais amores. E o que tem mais no poema do Oswald de Andrade? No dele tem mais rosas, mais amores, mais ouro e terra. Questão 6. Questão 6. Nos dois poemas, encontre o verso "Não permita Deus que eu morra". Então, olha, olhando lá no texto, tem lá: "Não permita Deus que eu morra sem", tá? Sem que. No do Gonçalves Dias, "sem que eu volte para lá", certo? No do Gonçalves Dias. Agora, letra B. No poema do Oswald de Andrade, é "sem que eu volte para São Paulo", sem que eu veja a Rua 15. Tá bom? Olha, tá vendo? Porque a gente tem que usar lápis, a professora errou aqui, não dá pra corrigir, tá vendo? Não dá pra apagar. Então, na letra A do Gonçalves Dias, "sem que eu volte para lá" e "sem que eu desfrute os primores". Aí, no do Oswald de Andrade, "sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15". Então, ele pede a Deus, né? Que é sem que... questão 7. Para onde quer voltar Oswald de Andrade e o que ele quer ver? Então, ele quer voltar para São Paulo para ver a Rua 15. Então, nessa foto aqui ao lado, vocês podem observar a Rua 15 de Novembro, em São Paulo, na época em que o Oswald de Andrade escreveu o poema Canto de Regresso à Pátria. Olha lá como era a Rua 15, né? Deveria ser bem importante para ele. Por algum motivo, ele gostava muito dessa rua, porque ele diz que não gostaria de morrer sem que ele voltasse a São Paulo e visse a Rua 15. Certo? Então, essa foi a nossa língua portuguesa de hoje.